Agora a gente vai para onde eu organizo os meus projetos. São informações que você já ouviu aqui em aulas anteriores, e se você não viu, eu recomendo que você dê uma olhadinha, mas os projetos eles são fundamentais para a gente organizar essas ações mais complexas, esses afazeres mais complexos, na verdade, que a gente pode concluir em até um ano. E dentro de projetos eu tenho várias informações. Mas primeiro, vamos separar ali pela forma como eu categorizo os meus projetos. Eu sempre tenho ali uma área da vida relacionada aos meus projetos. Então, o principal ambiente da onde surgem aqueles projetos vem ali da área da vida e eu gosto de fazer essa categorização. A partir da área de estudos, por exemplo, eu vou ter vários projetos relacionados à área de estudos, que depois eu vou ter várias ações, que são aqueles 3 pontinhos que ficam ali depois do projeto em si. Então, eu dei aqui alguns projetos, como, por exemplo, implementar hábito X, concluir disciplina, entregar trabalho, ler referência sobre, finalizar curso, tal. Depois, eu penso em ações, pelo menos a cada semana, relacionada a esses projetos. Essas ações ficam organizadas em uma outra ferramenta que eu já vou te mostrar, mas por enquanto, vamos só para os projetos. A ferramenta que eu escolhi para organizar os meus projetos é o Notion. E como eu comentei com você, eu tenho uma área específica para organizar todas as minhas áreas da vida, que eu separo ali entre faculdade e estudos. Ai, Malu, mas não tem nenhum tipo de categorização dessa forma. A roda da vida, por exemplo, não faz essa separação, e estudos fica tudo no mesmo lugar. E sim, realmente, se você for seguir essa referência por roda da vida, lá não tem faculdade e estudos, só tem estudos ou desenvolvimento intelectual. Porém, eu gosto de fazer essa separação porque dentro do Notion eu tenho um atalho rápido para essas informações. Se eu juntar assuntos autodidatas com faculdade, vai ser um pouquinho mais difícil de identificar o que é relacionado à faculdade e o que é relacionado aos meus estudos autodidatas no momento que eu estou acessando o Notion. Então, eu achei fundamental fazer essa separação para mim. Então, basicamente, essa parte que está escrito áreas é uma tabela onde eu tenho a separação de faculdade e estudos. Quando a gente clica em faculdade ou estudos, a gente tem uma tela diferente e eu vou mostrar essas duas telas. Primeiro, dentro de estudos. Dentro de estudos, eu tenho os meus projetos relacionados a estudos, as minhas anotações relacionadas a estudos e também os meus objetivos. Dentro de projetos, por exemplo, eu tenho referenciado todos e filtrado todos os meus projetos relacionados aos meus estudos autodidatas. Então, eu tenho ali os meus cursos, livros que eu gostaria de ler, hábitos que eu gostaria de implementar relacionado ao meu desenvolvimento intelectual. Se eu for para a área de faculdade, eu vou ter aqui todas as informações da mesma forma filtradas para a área de faculdade. Então, absolutamente tudo o que eu preciso encontrar com relação à minha faculdade está aqui. Projetos, anotações, objetivos, arquivos, as disciplinas e várias outras informações, como, por exemplo, o meu controle de horas complementares, o meu controle de mensalidades da faculdade e também autores que mais são citados ali nos meus livros que eu tenho que ler da faculdade. Eu dei ali um exemplo de como que ficariam as disciplinas, então eu também tenho uma tabela para as disciplinas, onde eu coloco ali cada disciplina do semestre vigente. Então, esse semestre que eu estou é Teorias da Personalidade, Desenvolvimento Adulto e Idoso, Análise do Comportamento, Psicologia Social. Quando eu clico em cada uma dessas partes, eu tenho as anotações referentes àquela disciplina. Então, ele vai estar filtrado para a parte de anotações, onde eu consigo acessar exatamente o que eu preciso com relação àquela disciplina. E também está referenciando, está relacionado com os projetos e trabalhos, por exemplo, daquela disciplina. Trabalhos em grupo, provas, atividades, qualquer coisa, está tudo anexado à disciplina em questão. Entendeu agora por que eu fiz essa separação entre faculdade e estudos? Porque fica muito mais simples de identificar desse jeito. O segredo para você identificar as ações e andar com elas com o prazo devido é você revisar os projetos toda semana e definir próximas ações. Então, isso é um hábito que já faz parte da minha realidade. Toda semana, pelo menos, eu olho para todos os meus projetos em andamento, e isso vai envolver todos relacionados a estudos autodidatas e relacionados à faculdade, para eu identificar próximas ações relacionadas a eles. E essas próximas ações são planos, estratégias para eu dar andamento neles.